Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Já estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Hoje, o nosso bate-papo vai girar em torno de um tema muito interessante e muito importante: as doenças do sono e os males que uma noite mal dormida podem provocar em nosso corpo e nossa mente. Os distúrbios do sono são mais comuns que os mais comuns são a insônia, a apneia obstrutiva do sono e a síndrome das pernas inquietas. São comuns também o sono insuficiente e o atraso da fase de sono, insônia. A insônia é a dificuldade de iniciar o sono, mantê-lo continuamente durante a noite ou o despertar antes do horário desejado. Isso aí e mais um punhado de temas em torno do sono, nós vamos começar a discutir agora com o doutor Vinícius Teodoro, neurologista especialista em doenças do sono, doutora Shirley Freitas, fisioterapeuta do sono. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Shirley, doutor Vinícius, é um prazer enorme tê-los aqui em nosso Doses de Saúde de hoje. Sejam muitíssimo bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Sempre é bom estar sempre discutindo aí sobre sono. Estamos abertos. Agradeço também o convite. E é um assunto muito importante, né? E necessário esse bate-papo para a gente poder levar o conhecimento às pessoas, porque é um assunto ainda muito negligenciado. Muito. Então, eu agradeço pela participação e nós estamos aqui para contribuir, né, doutor Vinícius? Nós é que agradecemos muito a presença de Esclarecer as vocês. dúvidas. Bom, gente, vamos começar por um assunto aqui que muita gente fala sobre isso. O que é o sono REM? Então, acho que essa aqui eu posso responder. Pode? O sono, na realidade, ele é dividido em 3 fases, mais uma fase que a gente chama de fase REM. A fase 1 e fase 2 a gente chama de sono superficial. É aquele sono que o cérebro ainda está funcionando um pouquinho, parece que está pescando, não está descansando ainda. A fase 3, ou sono de ondas lentas, na terceira fase, é aquele sono que a gente está descansando bem. Então o cérebro está bem relaxado, né? Está com Sim. umas ondas bem lentas e parece aquela criancinha dormindo bem relaxada. E essa fase REM é um acrônimo para o inglês de Rapid Eye Movements. É uma fase do sono que ela é extremamente ativa. Então a gente fica movimentando os olhos para os lados. Por isso esse termo, movimentos rápidos dos olhos, né? E é exatamente nessa fase em que a gente está sonhando. Então é uma fase muito distinta, né? Em que a gente tem uma atividade cerebral muito alta. Se a gente for vendo no eletroencefalograma, é mais atividade que nem é na vigília. E durante esse período a gente está recuperando as memórias do dia, do aprendizado, para que elas sejam guardadas, posteriormente recuperadas. Então é uma fase do sono muito importante para guardar a memória. Então isso já foi demonstrado em vários estudos, animais e humanos. Uma boa noite de sono é muito importante, claro, isso está mais que comprovado. A apneia, doutora Shirley, que tipo de consequência que ela pode trazer para a saúde da pessoa? E o que é essa apneia? Tá. A apneia do sono, o que é? A flacidez na musculatura da garganta, quando a pessoa tem a musculatura mais fraca e quando dorme, uma das funções do sono é promover o relaxamento da musculatura. Então, nós temos aí em torno de 20 músculos na garganta. É a musculatura responsável pela deglutição, pela fala, respiração, né? Então, quando a pessoa dorme e relaxa, essa musculatura, ela pode ocorrer um colapsamento total ou ela reduz somente, ela tem um parcial, vamos dizer assim, vai ter uma respiração reduzida, uma ventilação reduzida. Então, isso provoca, se a apneia, se houver um colapsamento total dessa via aérea e for por mais que 10 segundos, então é caracterizado a apneia do sono.
Mas se não teve o colapsamento total, mas ela sim também durou por mais que 10 segundos, isso hoje em dia a gente não trata, né, doutor Vinícius, não olha mais pela métrica de números de apneias do sono. É muito importante a gente avaliar e entender que a saturação de oxigênio, a quantidade de oxigênio que o paciente tem durante a noite de sono, ela tem que ser acima de 93%. Então, se essa musculatura que está com o calibre reduzido, a respiração, ou tem a parada respiratória, essa oxigenação ela vai cair. Então, os riscos dessa apneia, o que pode ser? Doenças cardiovasculares, o infarto, o AVC, obesidade pela questão hormonal, que o doutor Vinícius estava falando sobre as fases do sono, o sono N3, que é o sono profundo, ele pode até me complementar, é o sono onde a gente produz os hormônios, né? Então, a pessoa desenvolve obesidade, tem a questão metabólica, uma disfunção metabólica, a pessoa pode desenvolver diabetes, depressão, então tudo pela má qualidade de sono, tá? A apneia, em determinados casos, ela pode ser fatal? Sim, pode, porque a pessoa pode ter um infarto, né? Ela Pela ausência de oxigênio. Sim, Principalmente uma arritmia. é isso, o paciente, eu falei, primeiro sintoma, aliás, primeira consequência, hipertensão e arritmia, né? Então, Começa desregulando tudo, né? Sim. Então, não é que ele vai ter o colapso da via aérea, vai ficar aquele mais de 10 segundos, né? Como foi bem explicado pela Shirley, mas vai cair o oxigênio, vai fazer que o coração compense aquela queda de oxigênio, vai fazer ele bater mais rápido, vai ter um estímulo simpático, isso vai facilitar, dar uma arritmia, ou pode dar um infarto agudo do miocárdio, aí vai morrer consequência disso. Mas o colapso, a pessoa vai acordar para respirar, que é um outro problema, porque aí ela não dorme mais profundamente. Ela começa a ter muito despertar, né? Perfeito. E aí a qualidade do sono está prejudicada. Ele não vai entrar em sono profundo e nem a fase do sono REM. E não vai descansar. Não vai descansar. Isso redunda num dia horrível, né? Sim. Péssimo, né? A pessoa não produz, não concatena ideias. É terrível. Quando a gente é mais jovem, já posso falar isso, a gente tem mais facilidade em dormir mal e conseguir ter uma energia extra para passar o dia, mas determinado tempo de vida que a gente vai passando, e parece que a gente vai perdendo, né, essa capacidade e não consegue mais. Aí você acorda mal, passa o dia dormindo, aí que não faz mais nada. Né? Mas às vezes as pessoas associam muito, não sei se você concorda, a pessoa bebe à noite, né? Sai, vai beber, vida de jovem. Alguns mais velhos fazem isso, mas jovem é muito comum. Isso aí, então, no outro dia acorda e fala assim, nossa, mas eu tô numa ressaca. Que na verdade não é só por causa do álcool, é porque se ele bebeu tanto, principalmente aquele paciente que tem já uma fraqueza muscular, né? Ele vai ter mais colapso da via aérea, ele vai ter muito despertar, então uma qualidade de sono péssima, e no outro dia ele vai acordar péssimo. E aí ele associa isso ao álcool, fala, nossa, eu tô de ressaca. Perfeito. Entendeu? Tá de ressaca, mas por quê? Porque ele teve uma péssima qualidade de sono. Entendeu? O idoso, a necessidade do sono, de dormir para o idoso, é menor que para o jovem? A gente pode responder, depois da menopausa também. Sim, na realidade, a gente vai envelhecendo e o sono vai ficando cada vez mais fragmentado. Então, você vai dormindo várias vezes e às vezes vai dormindo à tarde, e o seu ciclo, né, biológico, né, dos seus tempos, seu relógio interno, ele começa a atrasar um pouquinho ou adiantar um pouquinho. Então, fica desregulado. Então, você tem uma desregulação, né, do seu ciclo circadiano, dos horários de dormir, o sono vai ficando mais fragmentado.
Então, realmente, a pessoa mais idosa começa a dormir várias vezes à tarde, né? Ela dorme mal durante a noite, né? E acaba compensando tentando dormir à tarde. Então, ela dorme menos e dorme mal. Diferente da mulher da menopausa, né? A menopausa, o que acontece é que quando a mulher chega na faixa aí dos 50 anos, que entra na menopausa, que acontece essa alteração hormonal, a progesterona é o hormônio que atua no sono, né? Que regula o sono. E também tem o estrogênio, que é o hormônio que mantém o tônus da musculatura. E aí, se tem essa alteração hormonal, essa queda nesses hormônios, essa mulher vai começar, então, a ter uma má qualidade de sono, começa a ter aqueles fogaços que despertam a mulher muito durante a noite e também desenvolve mais a apneia do sono, por quê? Pela flacidez da musculatura, pela falta do estrogênio, né? Então, o índice de apneia do sono em mulheres nessa faixa etária, ela aumenta muito. Por quê? É mais comum homem ter apneia. É na faixa aí entre 40 e 50 anos, né, doutor Luiz? 30%. Só que a mulher, quando chega nessa idade e começa a apresentar apneia, aí esse número já quase que se equipara. Eu atendo, por exemplo, muitas pacientes, mulheres, a partir de 50 anos de idade, que estão com apneia do sono. Aí tem que acontecer a reposição de hormônio? Como é que é? É muito importante, porque não adianta, eu falo que o tratamento da apneia do sono não é só ligar um CPAP. Então, para tratar a apneia do sono, a gente tem que trabalhar, é uma equipe multidisciplinar, Sim. onde a gente trabalha com o médico, dependendo do paciente, tem que ser feita uma avaliação bem criteriosa, né? Então, a gente vai trabalhar com o médico do sono, com o médico, por exemplo, se for mulher, na fase da menopausa, o ginecologista. Às vezes a gente precisa de fono, a gente precisa de nutricionista, de psicólogo, porque o sono, ele vai acarretar, as consequências do sono são várias, né? Obesidade, depressão. Então, é uma equipe multidisciplinar. Então, é muito importante que o paciente ele procure um tratamento especializado. É muito errado, Dr. Vinícius pode complementar sobre isso. Às vezes a pessoa chega na clínica e fala assim: eu quero comprar um equipamento para a apneia do sono, que chama CPAP, né, equipamento de pressão positiva, que abre a via aérea e mantém essa via aérea pérvia aberta para ele respirar bem a noite toda. Então, eu quero esse equipamento e essa máscara. Tá, mas por que você quer esse equipamento e essa máscara? Você já usa? Não, é porque ou meu parente que usa, ou meu amigo que usa, falou que esse que é bom. Eu vi na internet. Eu vi na internet. Então, aí o que acontece? A pessoa vai tratar, e se ela compra, isso foi muito bem lembrado, pela internet, essa pessoa, ela não tem o acompanhamento correto. O profissional, ele tem que entender do assunto, ele tem que saber avaliar e saber tratar. Senão, o paciente, às vezes, pode até piorar o problema dele se ele não for bem orientado e bem acompanhado, né? Então, a mulher, quando ela está na menopausa, é importante fazer esse acompanhamento, porque às vezes eu estou tratando da apneia do sono dessa paciente e ela volta para mim, eu olho o resultado, tá ótimo, né? Mas ela tá com queixa de não tá dormindo, não tá dormindo, não tá dormindo por quê? Não tá fazendo reposição hormonal. Então, sozinha eu não consigo trabalhar, tá? Por isso que esse trabalho junto com o médico é muito importante. Além da reposição hormonal, tem muita gente que recorre a medicamentos. Como é que você... Já tive aqui profissionais também da área médica falando sobre isso, o perigo que pode representar esse tipo de medicamento para combater insônia, por exemplo. Como é que vocês veem isso? Acho que a gente pode dividir em dois grupos agora, porque surgiram as medicações para a apneia do sono.
Então, monge, não sei se eu posso falar o nome do remédio. Pode falar, pode falar. É. O monjário que está mandando, né, que está sendo muito utilizado e para um monte de tipo de tratamentos, ele está sendo indicado para a apneia do sono, justamente porque com a perda do peso do índice de massa corpórea, 50% dos pacientes diminuíram o índice de apneia do sono. Então, ele já foi aprovado nos Estados Unidos para uso, para tratamento da síndrome de apneia obstrutiva do sono. Como é que é o nome do medicamento, doutor? Agora eu preciso te falar a verdade. Tizepatida. Tizepatida, né? Isso aí é um sucesso, né? Tizepatida. Então, esses são para a apneia do sono, né? Agora, realmente, para a insônia, a gente chama de família Z, que é Zopiclone, Zolpidem, que são remédios que atuam para a indução do sono. Quando eles foram lançados no mercado, teve um estardalhaço muito grande, porque se dizia que eles não davam dependência, não traziam problemas com o uso constante e crônico, porém, ocorreu um uso muito abusivo dessa medicação, né? Até o ano passado era uma das medicações que só perdia para o clonazepam em vendas de medicações para dormir. Então, houve um uso exagerado dessa medicação, né, indutora do sono. E essa medicação ela tem um problema que a gente não sabia, que realmente, se a gente usar em doses muito altas, ela pode dar dependência. Em doses altas, ela perde o efeito de indução do sono, dá só problema de memória. Então, há uma epidemia de uso descontrolado dessa medicação, a pessoa toma 30, 40 por dia, é difícil de controlar. 40? 40 por dia. 30, 40 por dia. A pessoa quer esquecer algum tipo de problema, você toma um remédio, dorme 30, 40 minutos, vai acordar um pouco, toma mais um, e como ela não está lembrando, ela vai tomando um atrás do outro. E como a dose fica muito alta, ela perde o efeito de dar sono. Ela fica só confusa. Essas histórias, sai andando na rua, hipnotizado, pula, não sei. Então, passou-se para um controle mais rigoroso, né? Deve ter mais ou menos 6 meses, para o receituário azul. E já foi constatado que diminuiu bastante o consumo dessa medicação abusiva. Por que eu estou falando isso? Porque, atualmente, das medicações, né, indutoras do sono, as da família Z, né, as Zopiclone, Zolpidem, Esopiclone, elas são bem seguras se utilizadas corretamente. Então, se você usar um comprimido, meio comprimido por noite, você tem uma resposta muito boa, como indução do sono, tem um efeito rápido, quer dizer, não dá ressaca no outro dia, e não atrapalha a memória, como os benzodiazepínicos que eram utilizados anteriormente. Então, a gente está nesse momento, assim, de acertar, né? Teve um uso muito abusivo, parece estar sendo controlado, mas das medicações para o sono, realmente as mais utilizadas ainda são as da família Z. Outras medicações são utilizadas porque houve uma epidemia, né, de doenças mentais depois do Covid, muita ansiedade, muita depressão, e essas doenças mentais vieram a ocasionar muitos casos de insônia, bastante relacionados então mais à saúde mental. Aí, ideal para essas doenças, a gente tratar primeiro a saúde mental, né? Um antidepressivo, um ansiolítico, para a gente ver se controla o sono. Então, são medicações que têm aplicações também, né, para insônia, mas a gente já está querendo tratar já a doença base, né, distúrbio psiquiátrico. Esses antidepressivos também são um perigo, né? Se não forem usados corretamente. Sim,
Mas Aliás, todo remédio, né, que não for usado corretamente Sim. tem suas To- causas. todo remédio, se a gente der Novalgina para todo mundo, a gente vai ter casos isso. de alergias graves, né? Mas, de qualquer maneira, as últimas gerações de antidepressivos, ansiolíticos, né, eles têm muito poucos efeitos colaterais, uma eficácia melhor. Eles são bem indicados, sim. Só entrando um pouquinho aqui na fala do Dr. Faz Vinícius, favor. até para a gente conversar um pouco sobre isso. Que eu atendo muitos pacientes que relatam, isso está na minha ficha clínica, insônia, né? Só que tem muitos casos de insônia, né, doutor Vinícius, que é causado, que na verdade não é insônia, se confunde, é pela apneia do sono. Como ele tem uma dificuldade de manter no sono, porque ele desperta com muita facilidade, às vezes os pacientes relatam, eu tenho insônia, né? E ele acha que ele tem que tomar remédio para insônia, porque realmente ele não dorme, que ele tem dificuldade para dormir. E quando inicia o tratamento, ele passa a dormir e o médico consegue desmamar esse paciente da medicação. Sim. Né? Então, isso é muito importante, né? Por isso que é muito bom a gente conversar com o médico do paciente e entender a clínica do paciente, porque nem sempre esse paciente que relata insônia é realmente uma insônia. Claro que tem insônia crônica, Sim, né? sim. Lógico. Mas, assim, muitos casos relacionados à apneia do sono e que leva o paciente a achar realmente que tem insônia. E aí todos acham que não, eu preciso tomar remédio para dormir. E com o tratamento bem acompanhado, bem orientado, ele consegue tirar essa medicação, porque ele passa a dormir bem. Perfeito. Lembrando ainda que existem remédios que ainda pioram a apneia do sono. Piora a apneia do sono, Que é os porque benzodiazepínicos. aumenta a flacidez muscular Isso, e perfeito. piora a apneia do sono. Bem lembrado. É uma coisa tão séria que tem um levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, Uhum. que informa que 40% dos casos de acidentes na estrada são causados pela sonolência. Agora você imagina o perigo. Uma boa parte da população brasileira tem problemas com o sono, não tem? Tem sim. A gente tem um índice aí, se a gente for pegar, de 32% de apneia do sono, né? Principalmente em homens, aí vai pegar mais uns 20% de insônia em mulheres, aí outras doenças, né? Movimentos periódicos dos membros inferiores, outras são menores, narcolepsia, paralisia do sono, sonambulismo, sono Jet ilógico, lag, social. jet lag, social. Se pegar isso tudo, deve dar, acho que a gente estava falando 70%. 72%. Né? Então é muito elevado, mas a gente está somando todas as doenças, né? Às vezes aquelas que não dão nenhum tipo de problema, às vezes aquelas que vão causar algum problema, né? Por isso que está muito alto o índice. Mas a síndrome de apneia obstrutiva do sono e insônia são os dois carros-chefes, né? Eles são bem elevados os índices. Além dos acidentes de trânsito, nós temos aqui um número também que 40 mil casos de acidentes de trabalho, quedas de grandes alturas, de colisões de veículo também, provocado pela tal falta de sono, sonolência. Isso tem uma explicação. O sono REM, que a gente falou logo no comecinho, ele tem um sistema que faz com que ele entre em determinados momentos, né, do sono, e se você ficar segurando para não entrar no sono, segurando esse sono REM, ele vem com muita força em determinados momentos. Então ele vem tomar conta da pessoa naquele momento, assim, e entra nesse sono muito profundo, em que ela fica toda relaxada. Então, geralmente, esses acidentes de carro que ocorrem, a gente percebe que a pessoa não chega nem a pisar no freio. Ela só acelera, quer dizer, ela relaxou totalmente e entrou no sono profundo sonhando. Isso que é muito comum, né, que a gente estava falando. Passar sobre ponte, sair pelas curvas. A pessoa continua o que estava fazendo. Então, realmente é muito perigoso, né, ficar segurando o sono. Ele vem numa forma que você não segura. Você não controla. Não controla e cai segundos que vão ser algumas vezes fatais. Né? Sim. Sonambulismo. Você deu uma passada aí no sonambulismo. Como é que é? Tem muitos casos disso, de sonambulismo? É mais comum. Acontece nos consultórios de vocês?
Nem tanto, porque ele não traz muito problema, mas é muito comum mais nos adolescentes, difícil nos adultos. É uma doença que a gente fala da transição sono-vigília. Não está nem acordado nem dormindo. Uhum. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de não acordar a pessoa, porque se ela não está nem acordada nem dormindo, ela pode te agredir e não está entendendo o que está fazendo, né? Uhum. Então, é mais cuidado, né? Trancar as portas, redes na janela, chaves dentro de uma gaveta, porque ela só vai fazer movimentos simples. Ela não vai conseguir abrir uma porta, abrir uma gaveta, pôr uma chave. Ela vai fazer só movimentos automáticos, né? Então, você consegue regular isso, né? Então, ela está saindo do quarto, você tenta guiar ela, ou se não tem jeito, tentar acordar ela devagarzinho, né? Pra sair da Determinados situação. medicamentos também podem provocar sonambulismo. Provoca, principalmente os antidepressivos, aumenta os sonhos e aumenta ficar mais superficial o sono é pior. Se o sono ficar mais profundo é melhor. Aí vai depender do antidepressivo. Eu me lembro do caso de uma pessoa que tomava esses remédios depressivos, que ela levantava à noite, ia no forno, na cozinha, preparava ali alguma coisa, tudo, comia e tal, e micro-ondas, essa coisa toda. No outro dia não lembrava de nada. Pode acontecer, principalmente com as famílias Z. Eles alteram a Isso que eu ia memória. falar. Família o quê? do- Ah, do Zolpidem, Zolpidem, Zopiclone, Zopiclone. Teve até um caso, há um tempo atrás, apareceu falando sobre o Zolpidem na televisão, e apareceu o caso de uma mulher que estava fazendo compras pela Sim. internet. E daí, no outro Típico, dia, né? a hora que viu o extrato, né, na conta, mas o que é isso do cartão de crédito? Ela estava fazendo aquele monte de compra, ela não lembrava. Ela fazia o uso do Zolpidem. Dá sim, dá problema de Né? memória, atrapalha a memória. Que Não é lembra isso? de nada. O que é ansiedade noturna? Apareceu essa pergunta. aqui. A gente diz que a ansiedade é você sofrer por antecipação. É um resumo bem objetivo, né? É sofrer por uma situação que nem ocorreu ainda. Então, algumas vezes, né, a ansiedade, geralmente ela é positiva, que te põe para frente, né? Para você ficar. Uhum. Mas, em algumas situações, a ansiedade pode ser excessiva, né? Então, você vai ficar pensando demais naquela situação, não vai sair da sua cabeça, seu coração vai disparar, vai ficar preocupado, taquicardia, sudorese ou até crises de fobia. Então, talvez isso seja um transtorno de ansiedade. Agora, à noite, esse termo de ansiedade noturna, né? Ele é Eu fiz um alguma pouco pesquisa e de genérico. repente surgiu essa. Mas pode acontecer, né? Quando a gente vai dormir, você ficar ansioso do que não vai dormir. Nossa, não vou conseguir dormir, não vou, e vai Mas gerar às uma vezes é porque a precipitação. pessoa ela tem crises de ansiedade, ou é mais Também, ansiosa, e quando a também. pessoa deita, tudo se Também. aflora, né? Também tem O isso. pensamento, Uhum. a gente viaja no pensamento. Tem. Então, as Tem. pessoas ansiosas podem Sim. piorar o quadro durante a noite. Por isso que deve estar falando sobre ansiedade Aham. noturna, Pode né? ser isso, Né? não. Pode ser por isso. Existe o ronco sem apneia? Olha, é muito comum, a gente fala muito isso. Nem todo mundo que ronca tem apneia, como nem todo mundo que tem apneia ronca, que é Aham. mais raro. É. Mas o ronco pode acontecer, por quê? Porque a musculatura flácida ela não chega a colapsar, a fechar, mas ela reduz o calibre, e quando o ar vai passar pela garganta, quando ele bate na via aérea, corre essa precipitação, né? Vibração, e aí vai esse é o ronco, né? Então, nem todo mundo que ronca tem apneia, tá? Mas o ronco é o principal sintoma da apneia do sono. A gente brinca muito, que eu falo, na medicina usa-se muito o termo sinais e sintomas. O que é o sinal? Alguém te fala, olha, você está roncando. O que é um sintoma? A pessoa sente que ronca. Então, para apneia, para ronco, a gente não trata muito com sinais e sintomas, por quê? Porque é a mulher que reclama, fala, você está roncando, acorda. Entendeu? Então, é bem por aí. Então, a pessoa que ronca, ela não sabe que ronca, precisa de alguém avisar. Tem uns que acordam com o próprio ronco. Acorda, também. engasga. Isso.
Fala aqui em Aí casa. tem a apneia e acorda com o ronco. Graças a Deus, porque senão ela não volta para esse mundo. Deus me livre. Então, assim, é muito importante esse sinal. Mas o ronco, ele precisa ser tratado, precisa ser Avaliado. verificado, Sim. avaliado, né? O exame para se avaliar isso, a polissonografia, tá? Aqui o Dr. Vinícius, especialista em sono, que faz a polissonografia, que vai detectar se esse paciente vai precisar de CPAP, por exemplo, ou não. O tratamento da apneia do sono não é só CPAP. Perfeito. Tá? Existe tratamento. O CPAP é um tratamento não invasivo, né? É o tratamento padrão ouro, com excelentes resultados, mas existe E o cura? tratamento Tem cura? cirúrgico. Sim, não, a apneia não tem cura. O Ah. CPAP, o efeito é mecânico. Ele não vai deixar que a pessoa pare de respirar, por quê? Ele é uma pressão positiva contínua que abre a via aérea e mantém a pessoa respirando. Ele não vai substituir a sua respiração, né? Então, enquanto a pessoa estiver usando o CPAP, ele está tratado. Mas se ele deixar de usar o CPAP, tudo vai voltar ao que era antes. Então, eu sempre friso muito isso para os pacientes. Tem gente que usa o CPAP, aconteceu isso essa semana. O paciente está usando o CPAP. Ele está ótimo, sem sintomas, o índice de apneia baixíssimo. Aí ele para de usar o CPAP. Mas por que parou de usar o CPAP? Às vezes eu entro em contato com um paciente que eu vejo que não está usando. Por que parou de usar o CPAP? Não, porque eu estou muito bem, eu não estou sentindo nada. Minha mulher está falando que eu não estou roncando mais com o CPAP, lógico. Então eu não preciso mais de CPAP. Não, não é assim, o efeito é mecânico, né? Mas existe o tratamento cirúrgico que tem que ser avaliado pelo médico, a necessidade, às vezes o paciente ele tem um retrognatismo, que é o queixo para trás, e aí ele precisa fazer o avanço, anatomicamente ele necessita dessa cirurgia, a amígdala, se ela tiver maior, a úvula... Essa cirurgia é meio complicada, não é? Olha, é uma cirurgia bem complexa, né, doutor Vinícius? Que mexe muito na cirurgia ortognática, ela traciona a mandíbula, né? Vai fazer uma... Isso o cirurgião pode explicar bem, mas a gente entende um pouco, assim, o que é feito. Então, vai deslocar a articulação temporomandibular para poder fazer uma tração dessa mandíbula e, assim, aumentar o espaço, a passagem na via aérea. Só que esse ganho, ele é pequeno, né, doutor Vinícius? Por isso que ela tem as suas indicações, né? Que aí tem que ser realmente avaliada pelo otorrino. É o custo-benefício disso, né? Então, ela tem que ser bem avaliada. Tem a apneia do sono, que ela é tratada com posição de dormir. A posição, o paciente dormir de costas é a pior que tem, porque a língua, ela desaba mais fácil. Tá? Então, barriga para cima, de costas. Então, aumenta a probabilidade do paciente ter apneia do sono. Tem gente que tem apneia porque está de barriga para cima. E a hora que eu falo, olha, muda a posição, vamos dormir de lado. Ele melhora. E às tem vezes até mecanismo cura. para isso. Sim. Então, nem sempre o tratamento é só CPAP. Por isso que ele tem que ser muito bem avaliado e muito bem acompanhado. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. O refluxo tem alguma influência nessa questão do sono? Sim. Tudo que está atrapalhando você ficar superficializando o sono acaba fazendo acordar várias vezes, né? E durante o sono, o esfíncter esofagiano ele fica mais fraco, então favorece dar refluxo.
Então vem, dá refluxo, você fica acordando, né? Então quem já tem um sono mais superficial acaba acordando mais vezes. Por isso que a gente tem os hábitos ou higiene do sono, né? E uma das indicações é comer 3, 4 horas antes de dormir, né? Chegar lá já o estômago já está mais vazio. Sim. Então são orientações que são até bem importantes, porque o sono na realidade é uma rotina, é um hábito, né? O cérebro gosta de ter rotinas, né? Então a gente tem que dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário, dormir num quarto confortável, escuro, né? Porque fica liberando a melatonina quando está escuro, e evitar realmente comer muito antes de dormir, tomar café, né? O último até 2 horas da tarde, a cafeína pode ficar estimulante. Aprender a dormir também, se passa mais de meia hora acordado, é melhor levantar, Isso, o cérebro não aprender que ele tem que ficar deitado só para dormir. Então, se ficou meia hora, não dormiu, vai para um lugar com uma luminosidade mais fraca, né? Para não ficar estimulando. A gente estava até pra tentar comentando voltar. sobre isso antes. Não usar a cama se não for dormir. A cama Só é feita para dormir. Procurar um sono, né, antes de ir para a cama. Sim. E levar ele para a realmente cama. a hora que tiver com sono. Então, essas são medidas que às vezes faz uma diferença, às vezes não faz uma diferença muito grande. Algumas pessoas que estão ali do horário para cá, para lá, um atraso da fase ou a fase mais adiantada. O celular na cama também é um terrível, né? Muito. A gente fala para desligar 1 hora antes, você já desligou já. E já começou a declinar, né? Começar a diminuir a sua atividade, né? Parar de pensar um monte de problema e concentrar em alguma coisa mais simples, né? Concentração, meditação, respiração, e a luz do yoga. celular também, né? Ela inibe a produção da melatonina. Está inibindo a liberação do hormônio melatonina, que é o hormônio que indica a gente o horário de dormir. Então, se fica ali de noite, você vendo toda hora está enganando o cérebro. Tem gente que fala que eu dormi bem porque eu sonhei. Quando não sonha é porque não dormiu bem. Tem alguma relação isso? A gente não lembra muito dos sonhos, porque a maior parte dos sonhos que é durante a fase REM, como a gente falou, ocorre entre 3, 4, 5 da manhã. A gente acorda 6, 7, já passou muito tempo do sonho. Então o sonho ele não deixa um traço de memória. Você acordou logo depois, aí você tem facilidade de tentar lembrar e trazer um traço. Você acordou muito depois do sonho, você geralmente não lembra. Mas a gente sonha toda noite, porque esse sistema REM, ele entra toda noite. Ele é muito importante para a memorização dos fatos aprendidos. Então sempre sonho. Não existe ninguém que não sonha. É uma coisa interessante, é o tal do sonho, né? Gente, os problemas odontológicos dentários têm muito a ver com insônia? Uma apneia, essa coisa toda? A gente voltando lá no tratamento, só complementando, né? Então, se a gente tem um problema em que a via aérea está mais apertadinha, a gente pode ter algumas maneiras de a gente aumentar essa via aérea, né? Que ela não colapse, que a gente falou das cirurgias, que a gente usa muito, principalmente criança que tem a amígdala crescida, adenoide, algum desvio de septo importante, que a gente melhora bastante. Para os adultos, né, a gente faz o avanço mandibular, a gente põe a mandíbula para frente para aumentar esse espaço. E outras cirurgias a gente faz muito pouco, tirar o excesso daquela pele, porque na realidade é um músculo que está doente. Faringopalato-plastia. E quando a gente falou da parte odontológica, existe um aparelho intraoral que a pessoa pode dormir, que ela faz a mesma coisa de aumentar o espaço. Então ela vai aumentando a mandíbula para frente, né? Aumentando aquele espaço atrás, de pouquinho em pouquinho, então ela vai reposicionando a mandíbula para melhorar aquele espaço e diminuir as apneias e hipopneias. Então, o aparelho intraoral também, que é montado pelo pessoal da odontologia do sono, também é indicado para aqueles pacientes com apneia leve, apneia moderada, que não conseguiram se adaptar ao CPAP, ou aquele que você precisa até diminuir um pouquinho da apneia e não está conseguindo regular. Então, também tem. Então, esses tratamentos, né, da apneia obstrutiva do sono ficam nesses aí, poucas das cirurgias, CPAP é o carro-chefe, aparelho intraoral, medicação que está começando aqui agora. O SUS cobre esses tratamentos relativos a questões do sono? Muito pouco. Esse é um grande gargalo que existe, principalmente até na aquisição do equipamento de CPAP. Porque é um equipamento... não é barato, mas também não é muito caro, né? Mas a gente tem uma população
infelizmente, baixo O poder SUS, aquisitivo, o né? SUS até cobre, desde que a pessoa consiga comprovar, ter um atestado de pobreza, vamos falar assim. Aham. O SUS cobre, mas aí tem que entrar com recurso, Tem. mas consegue. Mas é bem difícil, não é simples. Tem umas informações que eu peguei que o Sistema Público de Saúde oferece o exame do sono ou a polissonografia. É o exame que monitora e identifica o distúrbio do sono, porém, por ser uma análise que tem uma grande demanda e que necessita uma infraestrutura robusta, a fila no SUS é alta. Sim. O preço da polissonografia na rede privada de saúde varia entre R$ 700 e R$ 800 reais. Perfeito. Isso são valores, eu acho que já um pouco defasados. Doutor Vinícius por aí pode sim. Não, é só por aí sim. responder. É por aí mesmo. Por aí sim. Tem esse grande Convênio problema. cobre isso? Sim, a maior parte dos convênios cobre. Não cobre o CPAP. E alguns convênios, excepcionalmente, cobrem, porque não deixa de ser um tratamento, né? Não, convênio não. O que cobre Isso, desculpa. são para funcionários. Que, por Aqueles exemplo, planos de funcionários, tem né? planos que Perfeito. é para a população e funcionários. Sim. Então, eles pagam para já vi alguns, funcionários. Uhum. Alguns, assim, uns 2, 3, diria. No universo De 100, é pouco, muito Muito pouco, Uhum. muito pouco. infelizmente. Bom, vocês já falaram, a prevalência maior dessa questão de sono, de apneia e tudo mais é em cima das mulheres. Sofrem mais Homens. homens. né? A mulher começa a sofrer depois da menopausa. Depois Na da menopausa, menopausa. isso. Por que o homem? Provavelmente se está relacionado à nossa epidemia de obesidade, índice de massa corpórea muito elevado. Sim. Então a gente está aumentando muito a concentração de gordura nessa região e essa musculatura vai ficando mais flácida, favorecendo esse colapso. Provavelmente. Mas a gente não tem uma explicação muito importante. Gente, o nosso tempo já está meio esgotado, mas está aí o microfone à disposição de vocês. Eu acho assim, tem um ponto importante que a gente dorme um terço da vida, né? Isso aí já é fato conhecido. Todos os animais vertebrados, invertebrados, moscas, insetos dormem, só que dormem em situações diferentes, né? Claro. Então o sono é importantíssimo. Só que até um tempo atrás a gente não tinha um conhecimento da fisiologia por trás dessa importância do sono. E hoje a gente sabe que tem alguns pontos importantes. Primeiro ponto importante, que na noite de sono boa, a pessoa está recuperando as memórias do aprendizado dela do dia. Então, favorece o aprendizado. Segundo ponto importante, que há pouco tempo foi descrito um sistema de limpeza no cérebro, que chama sistema linfático. A gente não sabia que existia. E que ele atua durante o dia e a noite, mas durante o sono profundo ele atua muito, muito, muito. Então, ele retira aquelas toxinas que estão ali nos neurônios, tipo a proteína beta-amiloide, que é responsável pela doença de Alzheimer, alfa-sinucleína, que é da doença de Parkinson. Então, esse sistema, que aumenta muito a ação durante o sono profundo, limpa muito mais durante o sono profundo. Então, esses dois pontos são importantes, demonstrativos, né, da importância realmente do sono, né? E de uma noite de sono boa, de qualidade. Além de dormir, ainda tem que dormir bem. Né? A prevenção de várias doenças neurodegenerativas que são causadas pelo depósito dessas toxinas que não foram degradadas e retiradas do cérebro, dos neurônios. E deixar claro que o sono de qualidade não pode ser encontrado através de medicamento. Essa é a questão. Parece que não. E Mas a um gente não tem ponto, só certeza. complementando, um ponto muito importante é que a pessoa, eu sempre falo, gente, não negligencie o seu sono. Por quê? Além de tudo isso que o Dr. Vinícius falou, o risco cardiovascular é muito alto para essas pessoas. Isso. Então, precisa tratar a questão do sono, principalmente a apneia do sono, porque a pessoa está correndo risco e não sabe. Então, não negligencie a qualidade de sono. Dormir muitas horas não significa dormir bem. Perfeito. Tem curtos dormidores que têm
uma qualidade de sono boa, Raríssimo. né? Mas tem uma qualidade de sono boa, enquanto que tem gente que acha que dorme 10, 12 horas, só que tem apneia e muitas apneias, e acha que não tem problema nenhum porque dorme muito tempo, né? Então, tem que ficar bem atento com essas questões e procurar tratamento. Aquele sono depois do almoço, que muita gente brinca que é o sono da beleza, aquela coisa, isso é saudável? Sim. Lembrando que se a gente dormir mais de 40 minutos, a gente vai acabar entrando no sono mais profundo. E aí vai ficar difícil da gente acordar. Então, você dormir uns 20, 30 minutos depois do almoço, que a gente tem um pico mesmo de sono depois do almoço, e algumas pessoas maior ainda, ajuda bastante a descansar e começar bem e manter o dia. É saudável. Não deve dormir muito. 20, 30 minutos, no máximo 40, para ficar só no superficial. Só descansar o corpo, um pouquinho da mente. Às Mas porque o nosso corpo ele não foi preparado para a gente acordar no sono profundo. É isso aí. Né? Então, se a pessoa prolonga esse sono da tarde, ela entra em sono profundo. E é por isso que muita gente, às vezes, dorme muito e acorda e acha que um caminhão passou em cima. Fica nervoso, né? Por quê? Porque acordou de um sono profundo. Muito bom, gente, que ótimo. Muito bom o conteúdo que vocês dispensaram para o nosso público. Doutora Sheila, doutor Vinícius, é um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Nós que agradecemos e estamos aqui sempre à disposição, né, doutor Vinícius? Nós que agradecemos. Para esclarecer, né, e trazer informações importantes. E estamos às ordens aqui. Qualquer novidade que surgir em cima dessa área, por favor. Sim. Vamos lá. A gente vai ter a Semana do Sono, né? Sim. Então, Oh, é bom a gente fazer uma divulgação. quando vai ser? Agora em março, a gente passa direitinho as datas. Opa, Era bom pra gente. março a gente volta a falar. Né? Muito obrigado, gente. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado a todos. Encerramos mais este Doses de Saúde. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, pela sua audiência. Até a próxima.